Olá, meus irmãos em Cristo, sejam todos bem-vindos. Hoje nós vamos iniciar mais uma leitura de um livro da Bíblia. É o livro de 1 Reis, capítulo 1 e 2. Esses capítulos marcam a transição do reinado de Davi para Salomão e trazem lições fortes sobre liderança, promessas, justiça e o peso das decisões finais. Vamos fazer uma oração antes de lermos a Bíblia? Então, fechemos os nossos olhos e oremos. Deus, eu quero ser constante na Tua presença. Me ajuda a separar um tempo só nosso todos os dias. Que a Tua palavra se torne meu alimento diário, me guiando, me corrigindo e me enchendo de vida. Tira de mim a preguiça, o desânimo e as distrações. Coloca no meu coração um amor tão forte pela Tua voz que eu não consiga passar um dia sequer longe dela. Em nome de Jesus. Amém. A velhice de Davi. Quando o rei Davi já estava bem velho, envolviam-no com roupas, mas ele não se aquecia. Então os seus servos lhe disseram que se procure para o rei nosso senhor uma jovem donzela que esteja diante do rei e tenha cuidado dele e durma nos seus braços, para que o rei nosso senhor se aqueça. Então procuraram em todo o território de Israel uma jovem formosa. Acharam Abisag, sunamita, e a levaram ao rei. A jovem era muito bonita, cuidava do rei e o servia, mas o rei não teve relações com ela. Adonias tenta ser rei. Então Adonias, filho de Agite, se exaltou e disse: Eu serei o rei. Providenciou carros de guerra, cavaleiros e 50 homens que corressem na sua frente. Seu pai jamais o tinha contrariado, dizendo: Por que você fez isso ou aquilo? Adonias tinha boa aparência e era mais jovem do que Absalão. Ele tinha feito um acordo com Joabe, filho de Zeruía, e com Abiatar, o sacerdote, que o seguiam e apoiavam. Porém, Zadok, o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã, o profeta, Simei, rei e os valentes de Davi não apoiavam Adonias. Certo dia, Adonias sacrificou ovelhas, bois e bezerros gordos junto à pedra de Zelete, que está perto de Enrogel. Convidou todos os seus irmãos, os filhos do rei e todos os homens de Judá que estavam a serviço do rei. Porém, não convidou Natã, o profeta, nem Benaía, nem os valentes, nem Salomão, seu irmão. Salomão é proclamado rei. Então Natã disse a Betseba, mãe de Salomão: Você não viu que Adonias, filho de Agite, se proclamou rei e que nosso senhor Davi não sabe de nada? Agora permita que eu lhe dê um conselho, para que você salve a sua vida e a vida de seu filho Salomão. Vá, apresente-se ao rei Davi e diga: Ó rei, meu senhor, não é verdade que você jurou a esta sua serva dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim e ele se assentará no meu trono? Por que então Adonias se tornou rei? Eis que, enquanto você ainda estiver falando com o rei, eu também entrarei depois de você e confirmarei as suas palavras. Assim Betseba entrou no quarto do rei para falar com ele. O rei já era bem velho, e Abisag, a sunamita, o servia. Betseba inclinou a cabeça e prostrou-se diante do rei, que perguntou: O que você quer? Ela respondeu: Meu senhor, você jurou a essa sua serva pelo Senhor seu Deus, dizendo: O seu filho Salomão reinará depois de mim, e ele se assentará no meu trono. Mas agora Adonias se proclamou rei, e você, ó rei, meu senhor, não sabe disso. Ele sacrificou bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, Abiatar, o sacerdote, e Joabe, comandante do exército, mas não convidou o seu servo Salomão. Porém, ó rei, meu senhor, todo Israel tem os olhos em você, para que o rei diga quem que se assentará no trono do rei, meu senhor, depois dele. Do contrário, sucederá que, quando o rei, meu senhor, morrer, eu e o meu filho Salomão seremos tidos por culpados. Enquanto Betseba ainda falava com o rei, eis que o profeta Natã entrou, e anunciaram isto ao rei, dizendo: O profeta Natã está aí. Ele se apresentou ao rei e prostrou-se com o rosto em terra diante dele. Natã perguntou: Rei Davi, por acaso o Senhor declarou, dizendo: Adonias reinará depois de mim, e é ele quem se assentará no meu trono? Porque hoje ele foi sacrificar bois, bezerros gordos e ovelhas em abundância. Convidou todos os filhos do rei, os chefes do exército, e Abiatar, o sacerdote. E eis que estão comendo e bebendo com ele, gritando: Viva o rei Adonias!
porém não convidou a mim, que sou servo do rei, nem Zadoque, o sacerdote, nem Benaía, filho de Joiada, nem Salomão, que é servo do meu senhor. Será que isso teria sido feito por ordem do rei, meu senhor? E o Senhor não contou nem a este seu servo quem se assentaria no seu trono depois do Senhor. O rei Davi respondeu: chamem Betseba. Ela se apresentou ao rei e se pôs diante dele. Então o rei jurou, dizendo: tão certo como vive o Senhor, que remiu a minha alma de toda angústia, farei no dia de hoje como jurei a você pelo Senhor, Deus de Israel, dizendo: o seu filho Salomão reinará depois de mim e se assentará no meu trono em meu lugar. Então Betseba se inclinou, prostrou-se com o rosto em terra diante do rei e disse: que o rei Davi, meu senhor, viva para sempre. O rei Davi disse: chamem Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, e Benaía, filho de Joiada. E eles se apresentaram ao rei. Então o rei disse: levem com vocês os meus servos, façam o meu filho Salomão montar na minha mula e levem-no a Giom. Ali Zadoque, o sacerdote, com Natã, o profeta, o ungirão rei sobre Israel. Então toquem a trombeta e digam: viva o rei Salomão! Depois venham subindo com ele, e ele virá e se assentará no meu trono, pois é ele quem reinará em meu lugar, porque ordenei que ele seja chefe sobre Israel e sobre Judá. Então Benaía, filho de Joiada, respondeu ao rei: amém, que o Senhor, Deus do rei, meu senhor, confirme isso. Como o Senhor Deus tem estado com o rei, meu senhor, assim esteja com Salomão, e faça com que o trono dele seja maior do que o trono do rei Davi, meu senhor. Então Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, e a guarda real fizeram Salomão montar na mula que era do rei Davi e o levaram a Giom. Zadoque, o sacerdote, levou o chifre do azeite que estava no tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta e todo o povo gritou: viva o rei Salomão! Todo o povo vinha subindo atrás de Salomão, tocando flautas e gritando de alegria. O barulho era tanto que parecia que a terra estava se fendendo. Adonias e todos os convidados que estavam com ele ouviram isso quando acabavam de comer. Também Joabe ouviu o som da trombeta e perguntou: que significa esse alvoroço na cidade? Enquanto ele falava, eis que chegou Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. Adonias disse a Jonatas: entre aqui, porque você é um homem valente e deve estar trazendo boas notícias. Mas Jonatas respondeu a Adonias: pelo contrário, nosso senhor, o rei Davi, proclamou Salomão como rei. E Davi enviou com ele Zadoque, o sacerdote, Natã, o profeta, Benaía, filho de Joiada, e os da guarda real. E eles fizeram Salomão montar na mula que era do rei. Zadoque, o sacerdote, e Natã, o profeta, o ungiram rei em Giom. Eles voltaram de lá cheios de alegria e a cidade se alvoroçou. É esse o barulho que você ouviu. Também Salomão já está sentado no trono do reino. Além disso, os oficiais do rei foram cumprimentar Davi e disseram: que o seu Deus faça com que o nome de Salomão seja mais célebre do que o seu nome, e faça com que o trono dele seja maior do que o seu trono. E o rei se inclinou sobre o leito. O rei também disse o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que deu hoje quem se assente no meu trono, e permitiu que eu o visse com os meus próprios olhos. Então todos os convidados que estavam com Adonias começaram a tremer, se levantaram e foram embora, cada um pelo seu caminho. Porém Adonias, temendo Salomão, levantou-se, foi e pegou nas pontas do altar. Então alguém foi dizer a Salomão: eis que Adonias tem medo do rei Salomão, porque pega nas pontas do altar, dizendo: que o rei Salomão me jure hoje que não matará este seu servo à espada. Salomão respondeu: se for homem de bem, nenhum de seus cabelos cairá no chão, mas se fizer alguma maldade, morrerá. Então o rei Salomão enviou mensageiros e o fizeram descer do altar. Adonias veio e se prostrou diante do rei Salomão, que lhe disse: vá para sua casa. As últimas ordens de Davi a Salomão. Quando se aproximava o dia da morte de Davi, ele deu ordens a Salomão, seu filho, dizendo: eu vou pelo caminho de todos os mortais, portanto, tenha coragem e seja homem. Guarde os preceitos do Senhor, seu Deus, andando nos seus caminhos, guardando os seus estatutos,
os seus mandamentos, os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés. Assim, você será bem-sucedido em tudo que fizer e por onde quer que você for. E o Senhor confirmará a promessa que me fez, dizendo: se os seus filhos guardarem o seu caminho, andando diante de mim fielmente, de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca lhe faltará sucessor ao trono de Israel. Você também sabe o que me fez Joabe, filho de Zeruia, e o que fez com os 2 comandantes do exército de Israel, com Abner, filho de Ner, e com Amasa, filho de Jeter. Ele os matou, e em tempo de paz vingou o sangue derramado em tempo de guerra, manchando com ele o cinto que trazia nos lombos e as sandálias nos pés. Portanto, faça segundo a sabedoria que você tem, e não permita que ele morra em paz com idade avançada, mas seja bondoso com os filhos de Barzilai, o gileadita, que eles estejam entre os que comem à sua mesa, porque estiveram ao meu lado quando eu fugia por causa do seu irmão Absalão. Eis que você também terá de lidar com Simei, filho de Gera, filho de Benjamim, de Baurim, que me lançou uma terrível maldição no dia em que eu ia a Manaim. Porém, ele veio ao meu encontro junto ao Jordão, e eu, pelo Senhor, lhe jurei, dizendo que não o mataria à espada. Mas agora não o tenha por inocente, pois você é um homem sábio, e bem saberá o que deve fazer com ele, para que ele seja sepultado com os cabelos brancos manchados de sangue. Davi morreu e foi sepultado na cidade de Davi. Davi reinou sobre Israel durante 40 anos, 7 anos em Hebrom e 33 em Jerusalém. Salomão assentou-se no trono de Davi, seu pai, e o seu reino se fortificou muito. A morte de Adonias. Então Adonias, filho de Agite, foi até Betseba, mãe de Salomão. Ela perguntou: é de paz a sua vinda? E ele respondeu: sim, é de paz. E acrescentou: tenho uma coisa para lhe dizer. Ela disse: fale. Então Adonias disse: a senhora bem sabe que o reino era meu e que todo Israel esperava que eu reinasse, mas o reino se transferiu e veio a ser de meu irmão, porque do Senhor ele o recebeu. Agora um só pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. Ela lhe disse: fale. Então Adonias disse: peço que a senhora fale com o rei Salomão, que não recusará um pedido seu, para que ele me dê por mulher Abisag, a sunamita. Ao que Betseba respondeu: está bem, eu falarei por você ao rei. Então Betseba foi até o rei Salomão para falar-lhe em favor de Adonias. O rei se levantou para recebê-la e se inclinou diante dela. Depois se assentou no seu trono e mandou pôr uma cadeira para sua mãe, e ela se assentou à sua direita. Então Betseba disse: só um pequeno pedido lhe faço, e peço que não me seja recusado. E o rei disse: pode pedir, minha mãe, porque não recusarei um pedido seu. Betseba disse: peço que Abisag, a sunamita, seja dada por mulher a Adonias, seu irmão. Então o rei Salomão disse à sua mãe: por que a senhora pede Abisag, a sunamita, para Adonias? Peça também para ele o reino, porque é meu irmão mais velho. Sim, para ele, e também para o sacerdote Abiatar, e para Joabe, filho de Zeruia. E o rei Salomão jurou pelo Senhor, dizendo: que Deus me castigue, se Adonias não falou esta palavra contra a sua própria vida. E agora, tão certo como vive o Senhor, que me estabeleceu e me fez assentar no trono de Davi, meu pai, e me edificou casa, como tinha dito, Adonias morrerá no dia de hoje. E o rei Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, para atacar Adonias. Ele o atacou, e foi assim que Adonias morreu. E ao sacerdote Abiatar, o rei disse: vá para Anatote, para os seus campos, porque você é homem digno de morte. Hoje, porém, não o matarei, porque você levou a arca do Senhor Deus diante de Davi, meu pai, e porque se afligiu com todas as aflições de meu pai. Salomão expulsou Abiatar, para que não mais fosse sacerdote do Senhor, cumprindo assim a palavra que o Senhor tinha dito a respeito da casa de Eli em Siló. A morte de Joabe. Quando essa notícia chegou a Joabe, porque Joabe tinha se desviado para seguir Adonias, embora não tivesse se desviado para seguir Absalão, ele fugiu para o tabernáculo do Senhor e pegou nas pontas do altar. E alguém foi dizer ao rei Salomão que Joabe havia fugido para o tabernáculo do Senhor e estava junto ao altar. Então Salomão enviou Benaia, filho de Joiada, dizendo: vá atacá-lo. Benaia foi ao tabernáculo do Senhor e disse a Joabe: assim diz o rei, saia daí.
E ele respondeu: Não saio, vou morrer aqui. Então Benaia voltou com a resposta ao rei, dizendo: Assim falou Joabe, e foi isso que ele me respondeu. E Salomão ordenou: Faça o que ele disse. Mate-o e sepulte-o, para que você tire de mim e da casa de meu pai a culpa do sangue que Joabe derramou sem razão. Assim o Senhor fará recair a culpa de sangue de Joabe sobre a cabeça dele, porque atacou 2 homens mais justos e melhores do que ele e os matou à espada, sem que Davi, meu pai, o soubesse. Ele matou Abné, filho de Né, comandante do exército de Israel, e Amasa, filho de Jéter, comandante do exército de Judá. Assim o sangue destes recairá sobre a cabeça de Joabe e sobre a cabeça da sua descendência para sempre. Mas a Davi, a sua descendência, a sua casa e ao seu trono, o Senhor dará paz para todo sempre. Então Benaia, filho de Joiada, atacou Joabe e o matou, e ele foi sepultado em sua casa no deserto. O rei pôs Benaia, filho de Joiada, como comandante do exército em lugar de Joabe, e como sacerdote colocou Zadok em lugar de Abiatar. A morte de Simei. Depois o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Construa uma casa para você em Jerusalém e fique morando aí. Não saia daí nem para um lugar nem para outro. Fique sabendo que no dia em que você sair e passar o ribeiro de Cedron, certamente será morto. Então o seu sangue cairá sobre a sua cabeça. Simei disse ao rei: Está bem, esse seu servo fará o que o rei, meu senhor, ordenou. E Simei ficou morando em Jerusalém por muito tempo. Mas ao final de 3 anos, 2 escravos de Simei fugiram para Aques, filho de Maaca, rei de Gade, e foram contar isso a Simei, dizendo: Eis que os seus escravos estão na cidade de Gate. Então Simei se levantou, preparou o seu jumento e foi até Gate, para junto de Aques, em busca dos seus escravos. Simei foi e trouxe de Gate os seus escravos. Salomão foi avisado de que Simei tinha ido de Jerusalém a Gate e que já havia voltado. Então o rei mandou chamar Simei e lhe disse: Eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o avisei dizendo: No dia em que você sair para um lado ou para o outro, saiba que você certamente será morto? E você me disse: Está bem, concordo. Por que então você não guardou o juramento do Senhor, nem a ordem que lhe dei? E o rei disse mais a Simei: Você sabe muito bem, e o seu coração reconhece todo o mal que fez a Davi, meu pai. Por isso o Senhor fez recair sobre a sua cabeça o mal que você fez. Mas o rei Salomão será abençoado, e o trono de Davi será mantido diante do Senhor para sempre. O rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e ele saiu, atacou Simei e o matou. E assim se firmou o reino sob o domínio de Salomão. E essa foi a leitura de hoje. Como vimos, ambição sem direção de Deus leva à ruína. Deus sempre levanta pessoas fiéis para proteger seus planos. Afinal, as promessas de Deus se cumprem no tempo certo. E quando se trata da criação dos filhos, os conselhos de pais tementes a Deus são um legado eterno. Que Deus abençoe sua vida grandemente e amanhã estaremos aqui, se Deus nos permitir.